Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que sejam todos bem. Meu nome é Hélio Matias, sou aqui da Partner Vision. Hoje, né, nós iremos apresentar aí o evento de PDM, né? Basicamente, falando um pouquinho sobre o software Windchill, né, da PTC, onde você consegue ter a base aí para organizar e controlar os seus dados de produto. A gente vai esperar uns 5 minutinhos para entrar mais gente, e aí, posteriormente, eu passo a palavra para a Aline e ela conduz a apresentação. Tá bom, pessoal? Bom, Aline, eu acredito que a gente já pode dar início aqui. Novamente, gostaria de agradecer a participação de todos, né? Hoje nós vamos apresentar um pouquinho sobre o software Windchill, né? Principalmente a respeito do PDM, né? Onde a gente vai iniciar a nossa jornada do PDM para o PLM e para o EPLM. A Aline vai apresentar para a gente um pouquinho sobre esse software, sobre essa solução. E ao final do webinar, a gente vai abrir uma sessão de perguntas, onde vocês podem ficar à vontade para perguntar no chat, e aí a gente vai ler e vai responder, tá bom? Aline, obrigado. Obrigado Pode você, dar Hélio. seguimento. Perfeito. Vamos lá então, pessoal. Primeiramente, tá? Boa tarde e obrigado por estarem participando aqui do nosso webinar, tá? Eu me chamo Aline, eu sou responsável aqui pela solução Windchill, que é a solução que a gente vai estar apresentando agora, tá bom? Então, vamos começar já aqui. Então, o que que a gente vai ser? Qual que é o escopo aqui da nossa agenda, tá? Então, a nossa primeira semana, que é hoje, né, nosso primeiro dia, que a gente montou aqui uma jornada, né, de webinars. Então, hoje, o primeiro dia, o nosso foco vai ser para falar do PDM.
para abordar o quê? A gestão de ICAD, a gestão do ECAD e a gestão de documento, que isso que é um escopo do PDM, tá? Na próxima semana, semana seguinte, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o PLM, da qual a gente vai falar sobre gerenciamento de peças, de BOM, gestão de mudança, configurador de produto e gestão de projetos. E na última semana, tá na nossa jornada, a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre o EPLM, que vai estar a gente vai estar falando sobre os módulos de classificação de peças, gerenciamento de fornecedores e de manufatura. Mas antes de a gente continuar, uma coisa que eu acho bacana de a gente estar falando, embora hoje o nosso tema vai ser com foco basicamente no PDM, que são terminologias de mercado, né? PDM, PLM, PLM são terminologias do mercado, mas com a solução do Intio, a vantagem que a gente já tem quando a gente tem a solução do Intio, mesmo com a licença mais básica do Intio, então você fala, eu quero começar com um PDM básico. Mesmo com essa solução assim, a nossa licença mais básica que o Intio tem, você já tem dois recursos que são do PLM, que é a gestão de projeto e a gestão de mudança. Então, isso é uma das vantagens que a gente tem quando a gente está trabalhando aí com o nosso software do Intio. Então, ele é um PDM. Então, eu quero começar no básico, né? Eu quero começar minha jornada aqui nessa fase, nesse degrau inicial, que é o PDM. Eu já vou ter a minha gestão de documento, gestão de CAD e CAD, caso vocês tenham, e eu já também já vou ter a minha gestão de projeto e a gestão de mudança. Tá bom? Eu não vou estar mostrando hoje esses dois últimos, porque aquilo é o escopo do PLM, mas tenho em mente que já faz parte da licença básica, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a Partner Vision. Quem é a Partner Vision, né? Nós estamos aí no mercado há cerca de 30 anos, nós somos a Master Reseller da PTC, ou seja, nós somos a PTC aqui no Brasil. Tá? E o que nós fazemos? Nós fazemos desde consultoria, implementação, suporte, todo o apoio que vocês precisarem, vocês podem estar contando aqui com a gente. Nós também temos algumas parcerias de Cinco, de Hellware, de Hexagon, tá? Então, qualquer coisa que vocês precisarem de apoio, pode estar contando com a gente, que a gente está aqui para estar ajudando vocês. A solução PTC em si, tá? Então, a solução da PTC como um todo, ela tem aí outros produtos fora o nosso PTC Wind, que é o que a gente vai estar abordando. Por exemplo, o nosso objetivo é cuidar de toda a cadeia da empresa, né? Então, toda a cadeia da própria empresa, de todos os setores que a gente tem. Então, por exemplo, a gente pode começar com o nosso CAD, né? Que é o CRIO, que ele vai ter lá o objetivo, né, de a gente poder fazer o modelamento, que pode incluir simulações, revisões digitais. Nós vamos ter aí um ALM, que a gente chama que é o nosso Code Beamer, que ele faz o gerenciamento do ciclo de vida do software. Nós vamos ter o Intio, que é o tema aqui do nosso webinário de hoje, né? Que ele é o nosso PLM, embora o nosso tema hoje vai ser focado em PDM, a gente chama ele de PLM, cujo objetivo dele é fazer a gestão do ciclo de vida do produto como um todo. Nós vamos ter o ThinkWorks, tá? Cujo objetivo dele é o nosso IoT, né? Que ele tem conectar digitalmente produtos e equipamentos físicos, né? Para oferecer orientação sobre o seu uso e desempenho. Nós vamos ter o SLM, que é o PTC Services, que ele faz o quê? Ele ajuda o cliente a sustentar produtos físicos, garantindo serviço e disponibilidade de peças. E nós vamos ter aí a nossa parte do VR, né? Que é o nosso Vuforia, nosso RA, né? Nossa realidade aumentada, que é com o objetivo o quê? Digital, né? Ampliar o físico, sobrepondo instruções digitais ao mundo real. Então, todas essas soluções a Partner Vision trabalha, tá? Então, a gente tem aí lógico, cada pessoa, eu sou responsável pelo PLM, pelo INT, mas a gente aí tem pessoas que são responsáveis por cada um desses produtos, tá? Cujo nosso objetivo então, tá passando aí por todas as cadeias que a gente tem na empresa. Então, vai lá, suprimento, engenharia, serviço, operação, essa é a ideia, tá bom? Esses aqui são os líderes globais que a gente tem, né? Alguns casos de sucesso que a gente tem, né? Sobre não só de Wind, mas todos os nossos produtos. E agora vamos falar um pouquinho aqui do que é a solução Wintio, tá? O PTC Wintio. A ideia da solução do PTC Wintio é cuidar, então, do seu ciclo de vida. Então, ele nasce lá da manufatura, é fazer a gestão do ciclo de vida do seu produto. Então, desde da manufatura até o designer, a solução Wintio, ela tende a atender nisso. E quais são os pilares? A gente comenta que o Intio, ele vai ter aqui três pilares, que a gente fala que é a centralização de dados,
automatização nos processos e colaboração entre equipes. Então, esses são os 3 pilares que a gente tem dentro do Intio. Então, independente se vocês tiverem aí um PDM, um PLM, um EPLM, essa é a base, esses são os pilares nossos. Então, com a centralização de dados, a gente consegue ter controle de revisões, a gente vai conseguir ter já permissões históricos do que é modificado. Com automatização de processos, a gente consegue personalizar fluxos e já conseguir ter feedbacks atrelados a ele e colaboração em equipe. Então, a gente não fica mais focado só na engenharia. Vocês, por exemplo, conseguem se comunicar com fornecedores, com compras, com clientes. Aí vai, conforme sempre que a gente fala, a regra de negócio da empresa de vocês. Então, esses são os 3 pilares que a gente tem aqui dentro do Intio. E por que escolher o Intio como a solução sua de PDM ou de PLM? A PTC ganhou o ano passado, em 2024, esse prêmio, ganhou esse mesmo prêmio em 2023 e em 2022, que é o prêmio que eles chamam aqui, né, de PLM, né, empresarial para grandes empresas, pela essa empresa aqui, ó, ABI Research. Então, nós tivemos aí, eles tiveram o PTC Wintio, né, teve 11 concorrentes, que são esses daqui, né, que tá aqui no gráfico, e entre esses 11 concorrentes, ela saiu em primeiro lugar como líder mundial. Ela ganhou no prêmio inovação e também no prêmio implementação. Tá? Então, isso já é um dos motivos por que escolher o Int como nosso PLM, né? Outro motivo também são os próprios clientes falam por isso. Aqui a gente tem alguns casos de sucesso, de clientes vídeo mesmo, gravado, com eles dando o depoimento deles, o feedback deles sobre a solução do Intio, como que a solução do Intio agregou na empresa deles. O meu objetivo, até para a gente não se estender aqui no nosso webinar, eu não vou estar passando, tá? Mas se vocês ficarem interessados em ver algum desses vídeos, escreve aí no chat que depois a gente manda pessoalmente, né? A gente manda um a um esse caso, ou até se vocês acharam, não acharam aqui, eu quero ver sobre o meu segmento, um caso do sucesso do Intio no meu segmento. Escreve aí no chat que depois a gente manda para vocês, que com certeza a gente vai ter um caso de referência para o segmento de vocês, tá bom? Agora, falar um pouquinho aqui sobre o nosso tema de hoje mesmo, né? A gente falei, o primeiro dia vai ser PDM, nosso segundo PLM, nosso terceiro EPLM. O que é um PDM, né? O PDM é que a gente fala do gerenciamento de dados de produto, lá, que é a tradução, né, do Product Data Management. O que faz você buscar ter um PDM? Quando você começa a se questionar, né, de como que eu faço para poder capturar e organizar os meus dados do produto. Então, quando você se faz essa pergunta, é que você sente essa necessidade que eu preciso ter um PDM. Então, normalmente, o PDM, como a gente falou, é o nosso degrau inicial, né? Então, eu não tenho nenhum sistema dentro aqui da minha empresa, eu normalmente faço via servidor mesmo, via pastas, e aí eu acabo tendo algumas dificuldades de, por exemplo, permissões, dificuldade de sobrepor esse meu desenho, dificuldade de compartilhar esse meu desenho com a fábrica, com outros setores. Às vezes minha engenharia precisa ficar gerando PDF, aí eu tenho que gerar esse PDF, colocar numa pasta específica, aí fica o pessoal comercial, ou fica o pessoal lá do chão de fábrica me chamando para ter que fazer isso. Então, isso acaba gerando uma demanda, né, do tempo do projetista desnecessário. Isso pode gerar erros, né, que aquele PDF já pode ter sofrido uma atualização, eu ainda não imprimi lá, então o pessoal pode estar fabricando já coisa errada, tá? Então, quando a gente começa a ter esse tipo de problema, aí é quando a gente vem se perguntar isso. Então, como que eu posso capturar e organizar os meus dados do produto? Aí, quando surge a nossa resposta do nosso PDM. Então, quando a gente tem esse desafio, ó, de centralizar os meus produtos em um único lugar, controlando permissão, controlando revisão e tendo acesso à visualização, é quando surge o Intio. A solução nosso Intio vem, porque é o que a gente fala, o objetivo do Intio, que é o nosso, né, o nosso slogan, é criar uma única fonte de verdade para todos os seus dados do produto. Então, essa é a nossa ideia, essa é a nossa solução. Então, é um repositório completo de informações em um só lugar, permitindo reutilização em toda a empresa. E quando você tem isso, qual que é o seu resultado? Você vai aumentar a sua eficiência, você aumenta a sua colaboração, qualidade no seu designer, ganha proteção da propriedade intelectual, reduz seu tempo de busca, esforço manual, taxa de erro, retrabalho, desperdício, custo e o roubo da propriedade intelectual. Então,
o que a gente vai estar falando hoje? Que como a gente está falando sobre o PDM, lembrando que eu disse logo no começo, embora PDM, desde a licença básica, tem aqueles outros dois recursos que eu não vou estar abordando, mas vocês teoricamente têm nessa licença, né? Na licença básica existe, que é a gestão de mudança e a gestão de projetos, tá? Mas como hoje o nosso tema, a nossa jornada hoje é sobre o PDM, então o que a gente vai estar vendo aqui daqui a pouco? A gente vai estar vendo, então, o gerenciamento dos CADs, elétrico e gerenciamento de documentos. Quando a gente fala em gerenciamento de CAD, não necessariamente precisa ser o CAD CRIO, que é também da solução PTC, né? O nosso CAD da PTC é o CRIO. Mas quando a gente fala em gestão de CAD, pode ser qualquer CAD. Então, o Windchill suporta a gestão de CAD do SolidWorks, a gestão do CAD do CATIA V5, CATIA V6, NX, AutoCAD, Inventor, e da mesma forma que suporta o CRIO. Tá? Então, que nem a nossa. Daqui a pouco eu vou estar acessando o sistema, vocês vão estar vendo ele na prática. Eu vou estar fazendo no CRIO, que é o nosso software CAD. Mas a ideia é a mesma para qualquer um. Então, todos os recursos que eu vou estar mostrando, a tela, até a carinha é igual. Tá? Então, se eu tiver um SolidWorks, eu vou ter o mesmo comportamento? Vai. Se tiver um AutoCAD, um NX, sim, é a mesma ideia. O objetivo é fazer a gestão dos seus dados CAD. Tá bom? A gente também daqui a pouco vai estar vendo sobre o gerenciamento de documentos. O que eu chamo de documentos? É qualquer coisa não CAD. Então, pode ser um PDF, pode ser Office, então um Excel, um Word, pode ser JPEG, pode ser, então, imagina lá, manuais, documentos de qualidade. Então, qualquer tipo de informação é o que a gente chama lá de gestão de documentação. E a mesma coisa a gente se aplica aqui para o elétrico. Então, qualquer software elétrico, né, para fazer os componentes de circuito, a mesma ideia. Então, o IT integra o Candice, o Altio, o Mentor Gráficos e o Zucker, tá? Então, é sobre isso que a gente vai estar mostrando hoje. Então, vamos parar, né, de PowerPoint e vamos ver, então, como que funciona essa solução aqui na prática mesmo. Então, deixa eu só te compartilhar agora a minha tela como um todo. E esse daqui, pessoal, se alguém não tiver, se vocês não estiverem vendo, aí vocês me sinalizam, tá bom? A gente está vendo sim. Perfeito. Então, esse aqui é o nosso Intio, tá? Então, esse aqui é o nosso famoso Intio. Interface web. Então, a gente não precisa se preocupar em ter que instalar nada na nossa máquina. Então, com qualquer navegador, a gente consegue estar tendo acesso ao Intio. Então, navegador de preferência de vocês. Ah, eu gosto do Chrome, eu gosto do Edge. Enfim, decisão vocês que escolhem, o usuário que escolhe, tá? Idioma. Eu, particularmente, eu gosto do inglês. Mas cada usuário pode escolher o seu. O meu aqui está no idioma inglês, mas o usuário, não gosto do inglês, eu prefiro em português. Cada usuário, ele consegue definir a preferência de linguagem dele. Então, eu posso simplesmente vir aqui e coloco para português. Tá vendo? Ó, já instantaneamente já virou em português, tá? E aí fica a critério do usuário, né? A navegabilidade, como que ele prefere estar trabalhando no dia a dia. Isso é por usuário, tá? Fica da autonomia dele. Então, vou voltar aqui para o meu inglês. Então, esse aqui é o nosso Intio. Como que eu faço para me logar? Eu vou ter um usuário e uma senha. Esse usuário que vai me atribuir as permissões dentro do sistema. Então, dentro do sistema, eu vou ter o que a gente chama de contexto, que é produtos e bibliotecas. Tá? Então, os produtos é onde aquilo que eu desenvolvo, aquilo que eu vendo, e a minha biblioteca são os itens comuns aos meus produtos. Para mim fazer parte de um produto ou de uma biblioteca, eu tenho que fazer parte do time. Já começa por aí. Então, se vocês tiverem projetos confidenciais, onde você só tem grupos de projetistas que que trabalhem naquele produto, vocês só colocam aqueles projetistas no produto que os demais nem vai saber da existência, nem vai ter acesso às informações, nem vai saber que aquele produto existe. Outro ponto, para mim fazer parte do meu produto, né, eu tenho que fazer parte então da minha equipe e dentro dessa equipe eu tenho que ter um papel. Então eu tenho que pertencer a um papel. Então, por exemplo, eu posso ser um comercial, eu posso ser um projetista, eu posso ser um aprovador, diretor. Então, são esses papéis que inclusive vão definir as minhas permissões nos meus arquivos, tanto lá nos meus documentos quanto no meu CAD, tá? E de acordo com o ciclo de vida também. Por exemplo, para os meus arquivos CAD, eu posso falar lá que quando está numa fase em desenvolvimento, os projetistas conseguem ter controle total, então eu consigo modificar, eu consigo apagar, controle total.
Comercial, de repente, compras, não pode estar vendo isso, então eles não podem saber que esse desenho existe ainda. Ah, quando esse desenho foi aprovado, ele foi liberado, eu quero que já o pessoal de vendas, o pessoal comercial, o diretoria, enfim, vocês que dão a regra de negócio, lembra lá dos nossos 3 pilares? Personalizável. O Int é extremamente personalizável, então vocês vão dando a regra de negócio para gente e a gente vai personalizando o sistema. Então aí vocês vão falar para mim, o comercial agora pode ver, o compras pode ver. Aí compras vai ter acesso ao desenho de uma forma só visualizável, onde ela não pode editar. Então essas regras são vocês que vão estar passando para gente. Por exemplo, aqui ó, vou acessar a ficha de um desenho. Esse daqui é o que a gente chama de uma ficha de um desenho. Como vocês podem ver, ó, eu tenho o visualizável dele aqui, onde eu já consigo dar zoom, consigo rotacionar, e eu continuo na interface web, tá? Continuo sem instalar nada. E aqui eu não estou usando o meu software CAD de autoria dele, tá? Então eu não preciso ter que gastar uma licença minha de CAD para conseguir ver o meu desenho. Eu consigo só com esse visualizador, tá? Já consigo estar vendo ele. Mais para frente a gente vai ver que a gente consegue, vai ter um software que a gente chama de CrewView, que é gratuito, faz bem junto com o Intio, que aí permite a gente até fazer zoom, fazer cota, corte, a nível sempre de visualizador. Então eu dispenso ter a necessidade de ter uma licença CAD. A licença CAD, o foco dela aqui quando a gente tem o Intio é realmente para edição. Se eu vou editar o meu desenho, ok, eu preciso ter uma licença CAD. Se o meu objetivo é só visualizar, não é necessário. Com o nosso CrewView aqui, ele já vai estar atendendo isso. Então, basicamente, essa daqui é a nossa ficha do índio. Então, o que que a gente vai ter aqui? O que que a gente consegue já ter lá o nosso controle? Então, aqui eu consigo ter, ó, o ciclo de vida dele que eu comentei das fases. Então, para cada meu CAD, eu consigo ter fases de acordo com a regra de negócio de vocês, que aqui no meu caso ficou da nossa demo é designer, protótipo, release, obsoleto, under review, onde eu vou estar atribuindo as permissões. Então, ó, projetista na fase designer, controle total. Ah, projetista na fase protótipo, só leitura. Ah, quando está liberado, a mesma coisa. Ah, quando compras consegue pode estar vendo. Ah, compra só pode ver quando está liberado. Ou não, compra já pode ver quando está em protótipo. Meu cliente pode ver só quando está liberado. Vocês vão estar dando a regra e as permissões quando pode ver e o que pode fazer em determinada fase, de acordo com o nosso CAD ou de acordo com o nosso documento, tá? Outra coisa que a gente vai ter aqui, a gente vai ter o que a gente chama de atributos, que são campos, campos associados ao nosso CAD. Depois a gente vai estar vendo, a gente vai ter a mesma coisa, campos associados aos nossos documentos. Qual é a vantagem de a gente ter esses campos? Se tornar itens pesquisáveis. Então, eu, de repente, eu posso encontrar aqui, eu quero encontrar todos os meus CADs cujo material é inox, por exemplo. Então, eu consigo criar critérios de pesquisas que vão me trazer um resultado. Com isso, eu ganho uma facilidade, um retorno de pesquisa muito rápido. Tá? Outra coisa que a gente consegue ter aqui, histórico. Então, eu tenho aqui todos os históricos de modificação. Então, a gente não vai ter mais, a gente não vai mais ter problema de perder desenho, de sobrepor desenho. Com aqui, esse histórico, tudo que é feito fica registrado, não se perde, fica também registrado quem foi que fez. Então, aqui eu vou ter, ó, esse meu 2.2, esse meu 1.1, é o que a gente chama de versão, que nada mais é que a nossa revisão e a nossa interação. Esse segundo número que a gente chama de interação, cada vez que eu faço uma modificação desse meu desenho, eu vou estar incrementando isso. Então, foi o que aconteceu. Ó, ele nasceu no 1.1, aí ele sofreu uma revisão, que foi para o 2, aí ele sofreu uma modificação e foi para o 2. Então, ó, 2 na revisão 2, e aqui na minha revisão 1.1, ele ficou só na 1. E quem foi que fez isso? Ó, o Dave foi o usuário que criou esse desenho inicialmente, depois, ó, quem modificou foi a usuária aqui, depois o Dave novamente, os horários que isso aconteceu, tá? Então fica tudo registrado. Então, mandei um desenho, né? Meu desenho ele tá na versão 2.2. Eu quero ter um legado, né? Algum cliente antigo, algum cliente que eu mandei na época que estava na 1.1. Depois da 1.1, esse meu desenho sofreu uma evolução, tá na 2.2. Esse cliente quer que eu faça uma manutenção do produto dele. Onde está esse desenho? Por aqui você vai ter o controle do histórico. Então você não vai mais perder. Então se puxa, 1.1 tá aqui. Eu só venho, acesso a minha ficha aqui, venho aqui e vou ter aqui o meu desenho. E aqui por aqui vocês vão conseguir dar a manutenção do produto de vocês para o cliente de vocês. E ó, percebam que ó, como eu fui na 1.1, o Intune me notifica aqui ó, o vermelhinho, ó.
você está com acesso a 1.1 a nível de visualização, mas ó, fica claro que não é a última versão. Aqui, ó, ele está sinalizando isso aqui para gente, ó. Então, ó, você quer ir para a última? Aí aqui, ó, pronto, tô na minha última. Então, essa já é uma facilidade que a gente tem com o It. A gente tem, então, tem todo o controle do histórico. Outra coisa que a gente tem, relacionamento. Então, todos os nossos desenhos relacionados com essa peça, a gente consegue também ter controle aqui. Então, todas as outras montagens que estão relacionadas, que estão montadas, né, que fazem parte, a gente consegue ter aqui navegando, eu consigo ter esse controle. Outra coisa, gestão de mudança. Gestão de mudança, como a gente disse, vai ser um tópico lá do PLM, mas eu tenho aqui todo o histórico. Então, esse desenho aqui foi aprovado na hora de fabricar, surgiu algum problema, eu quero propor alguma melhoria lá no campo, a gente identificou alguma coisa, eu quero abrir uma gestão de mudança. O Intio tem todo um processo de gestão de mudança e vai ficar tudo atrelado aqui o que está acontecendo, tá? Então, aquilo que a gente falou, histórico, controle. Tá? Então, basicamente, tudo isso daqui fica centralizado nele. Legal. O que eu vou mostrar agora para vocês? Agora eu vou simular um roteiro de um trabalho. Imagina um dia a dia nosso. Não precisam ficar presos, tá, ao meu processo. Eu vou pedir que você fique atento aos recursos. Mas eu vou seguir só um roteirinho só para a gente ter uma ideia, né? Seguir um caminho, um raciocínio aqui do que como a gente pode estar utilizando o Intio, tá bom? Então, vamos imaginar o seguinte. Então, a gente, né, como projetistas, a gente recebe lá uma OS, um pedido, onde a gente tem que desenvolver um novo produto ou a gente tem que modificar algo existente. Então, a gente já pode começar uma etapa até antes. Então, de repente, o nosso comercial pode abrir uma OS dentro do Intio, ou uma ordem, né, uma ordem de serviço, uma ordem, um pedido, tá? Através de um documento. Então, eu vou ficar com a usuária pet para a gente não precisar ficar me logando e me deslogando do Intio. Mas imagina que aqui a gente vai ter cada usuário com cada um do seu papel. Então, imagina que agora eu vou colocar o meu cap de um comercial, por exemplo. Então, um comercial poderia vir aqui e tá gerando. Vou salvar aqui na minha pasta só para nível de organização, mas quando a gente fala de Intio, pasta é a organização, não é mais permissão igual a gente tem no Windows, tá? Então, eu vou vir aqui e vou gerar uma OS. Então, vou gerar um novo documento. Vou vir aqui, novo documento. Quando a gente fala de documentos, a gente pode ter vários tipos de documentos. De novo, conforme a regra de negócio da empresa de vocês, que nem no meu caso eu tenho S, eu posso ter manual, que nem aqui eu vou ter documentos de qualidade. Vocês vão devolver e falar para a gente, o que tipo de documentação eu quero que o Intune gerencie para mim. E a gente consegue estar criando esses tipos aqui. Então, vamos aqui na minha OS, na minha ordem de serviço. No meu caso, no meu exemplo, a minha ordem de serviço não tem documento. Eu quero que seja apenas uma ficha do Intune, tá? Mas no meu caso eu tenho um PDF, eu tenho um Excel que eu quero manter ela. Sem problema, eu poderia vir no Excel aqui. Mas no meu exemplo aqui, eu vou deixar só como uma ficha. Então eu vou falar que não tem conteúdo e aqui eu vou estar preenchendo essa ficha. Fiquem atentos que eu tenho esses campos, ó, cliente e motivo da solicitação, que são campos da minha OS. Se eu vier, por exemplo, aqui, ó, em documento, eu não tenho esses campos. Então, essa é a nossa ideia de a gente conseguir ter vários tipos de documento. A gente consegue atribuir campos para cada tipo de documento. Então, imagina aqui, ó, vou escrever aqui, ó, OS, Partner Vision, e eu posso ter campos. Aqui eu coloquei dois, mas fica, né, critério, regra de negócio. Ó, por exemplo, o cliente. SOS é referente ao cliente Partner Vision, por exemplo. Tá, motivo da solicitação, o que que ele quer, né? O que que a Partner Vision quer que eu faça aqui? Qual serviço que ela quer que eu faça? Por exemplo, ó, modificar o desenho. Eu posso colocar aqui um código, por exemplo. Aqui eu vou colocar, por exemplo, o nosso desenho, que vai ser o meu exemplo aqui, o Station 6, que é o que a gente vai usar lá de exemplo o nosso PUCAD. Vim aqui completo. Lembra, eu estou no papel comercial. Então, eu, como uma usuária de comercial, vim aqui, abri a minha OS. Legal, criou meu documento aqui, ó. Quando eu venho aqui, bem parecido com o do CAD, ó, eu tenho a mesma coisa, ó, eu tenho revisão, interação, ciclo de vida. Pode ver que o meu ciclo aqui de vida já é diferente, ó. Eu tenho aberto e fechado. Aqui, ó, os meus campos, tá? Bacana. Quando, então, o meu comercial acabou de criar essa OS, agora a gente vai colocar o cap aqui de um projetista, ou do gerente do produto, por exemplo, gerente do projeto. Eu vou receber, então, uma atividade sobre ter que fazer essa OS.
Então, eu vou vir aqui na que a gente chama do home, que é a nossa casinha, e aqui são onde ficam as atividades atribuídas para o meu usuário, o que eu preciso fazer. Então, eu recebi uma atividade aqui e eu também poderia estar recebendo essa mesma atividade por e-mail. Então, chega lá no meu e-mail, o link para estar abrindo aqui. Então, é uma atividade, ó, realizar a OS. Quando eu abro nessa atividade, posso customizar instruções. Então, ó, verifique a ficha e realize a ordem de serviço. Ah, então, ok. Então, eu venho aqui na minha ficha, a gente volta aqui para o nosso campo, tá? Perfeito. Ah, já entendi que eu tenho que fazer isso. Vou completar, então, aqui a minha tarefa. Então, quando eu venho aqui e completo essa tarefa, pode ver que de forma automática a minha OS, ó, já fechou, tá? Então, processo. A gente desenha um processo e a gente vai seguindo conforme o nosso processo. Então, bacana. Então, eu sei que agora, como projetista, eu vou ter que modificar esse meu desenho Station 6. Onde que está ele? O Intune tem uma, é também que a gente fala, é uma poderosa forma de pesquisa. Eu posso vir aqui, fazer a minha pesquisa global, então, igual a gente usa no Google, eu posso colocar um asterisco e digitar aqui, ó, Station 6, aqui, que é o que eu tenho que estar modificando. Localizou, tá? Então aqui já tem algumas interações dele, inclusive localiza também a minha OS, que contém essa informação. Então, vou vir aqui e tá acessando ele. Perfeito, vim aqui na minha ficha. É esse arquivo CAD que eu tenho que modificar. Antes disso, antes de a gente começar a falar um pouquinho do CAD, vamos falar um pouquinho de pesquisa, já que eu falei sobre esse assunto. E como vocês acabaram de ver, então eu consigo fazer uma pesquisa aqui, que é uma pesquisa global. Então eu digito um código, eu digito um nome daquilo que eu quero estar localizando. Se eu fizer parte do time, eu consigo estar localizando. E eu consigo ter uma segunda pesquisa, que é o que a gente fala que é por critérios. Eu não gerei uma OS, então imagina agora pensando a nível de gestão, eu quero saber todas as OS que estão em aberta. Eu posso vir aqui e pesquisar isso. Então, eu venho aqui na minha pesquisa, vou pagar o Station, e vou filtrar isso. Então, vou falar aqui, ó, por exemplo, ó, todas as minhas OSs, né? De todos os contextos, então, todas as OSs que existem aí dentro do Intune, eu quero saber todas que estão abertas. Então, vamos localizar aqui o estado dele. Achar aqui o meu Open aberto. Aberto aqui, ó. Então, todos que estão em aberto, vou remover aqui, ó, e vou fazer uma pesquisa. Não vai trazer ninguém, porque aquela 1000S estava fechada, né? Perfeito. Vamos editar esse critério. Vamos fazer agora para o fechado, que foi aquela hora que a gente, né? Eu já tinha fechado ela. Então, vamos achar o nosso estado close. Tem tanto estado aqui? Achei, closed. Buscar. Localizou meu S. Então, tem em mente, pessoal, que a gente pode criar critérios, que nem closed. Ah, closed para qual cliente? De repente, Partner Visa, eu não tinha aquele critério cliente, ó. De repente, eu quero encontrar todos que são clientes Partner Visa, que foi na minha ficha que eu preenchi aquela hora. Então, imagina que vocês têm várias OS para cada cliente, eu quero saber quais que estão em abertas para determinado cliente, quais já estão fechadas. Então, imagina isso, com esse cenário, vocês têm campos, e aí vocês, a gente, com esses resultados, a gente consegue estar personalizando, tá bom? Perfeito. Vamos voltar agora àquela questão aqui do nosso desenho CAD. Então, tá aqui, deixa eu abrir o meu CAD de novo aqui, que é o nosso Station, então. Então, eu, como projetista, eu recebi lá uma tarefa que eu tenho que modificar esse meu desenho CAD. Eu vou utilizar o Creo, mas como eu disse, o CAD pode ser, como a gente mostrou lá agora há pouco, pode ser NX, CATIA, AutoCAD, tá? A ideia vai ser a mesma. Então, agora sim, eu vou precisar ter o CAD de edição, porque agora eu quero modificar esse desenho. Então, eu vou abrir aqui meu Creo, tá? Esse aqui é meu Creo. O que que eu vou fazer? Eu preciso conectar o meu Creo no Intune. Então, eu venho aqui, isso para qualquer software, tá? Qualquer o CATIA, vai ser a mesma ideia. Ele vai ter esse recurso, né? Que eu vou apontar. Eu falo, ó, conecta lá no Intune. Quando eu faço essa conexão dentro do Intune, eu vou ter o que a gente chama de workspaces, que são áreas de trabalho. O que que é essa área de trabalho? Nada mais é que a nossa prancheta lá de antigamente. Eu tinha a minha prancheta, colocava meu desenho, era a minha prancheta, eu estava lá desenhando ela. É a minha área pessoal de projetos.
tá? Só que qual é a diferença? Essa área pessoal de projetos minhas já está no servidor. Então, imagina, estou modelando, eu ainda não quero compartilhar isso, eu não quero que outro projetista veja, ou eu não quero que, nesse momento, ainda ninguém veja. É um esboço meu, é algo meu que eu estou projetando ali. Então, ela vai ficar na minha área de trabalho pessoal, tô lá fazendo meu modelamento, salvando, fazendo meu projeto, e tá no servidor. O que que acontece? Se, por exemplo, tava projetando hoje, desliguei a máquina, amanhã, né, fui ligar, a máquina não ligou. Puxa, perdi tudo que eu fiz? Não. Qualquer máquina que a gente se logar, vou pegar qualquer máquina, me loguei, vai estar exatamente do ponto que eu parei. A mesma coisa, surgiu um home office que não estava previsto. Hoje eu acordei, puxa, eu não vou conseguir ir para a empresa, mas em casa eu tenho um notebook com o meu software CAD. Se a empresa, né, se a TI da empresa autorizar, lógico, aí também tem tudo uma questão de cibersegurança do ponto de vista da empresa, né? Se ela autorizar o acesso externo, o int tá é web, então ele tá já pronto para web, só se a, né, só o pessoal de segurança da empresa autorizar, é possível estar liberando. Tá liberado, vamos supor que tá liberado na minha empresa. Então, de casa, vou lá, conecto no Intio e consigo continuar o meu trabalho da mesma forma que estava sem impacto nenhum, tá? Então, basicamente, então, minha área de trabalho vai ser onde eu vou estar projetando. Então, vou vir aqui, vou pedir para abrir. Vou localizar lá o meu desenho. Tá aqui então. Então, vamos abrir aqui o meu modelo. Então, tá aqui o meu modelo CAD. Então, aí aqui seria projeto, tá? Então, aí aqui é modificar, modelar e conforme, né, o CAD de vocês, o projeto de vocês. Meu objetivo aqui não é a gente ficar focado no CAD, tá? Então, imagina o seguinte, vou fazer uma modificação aqui. Vamos supor que eu quero fazer um furo aqui. Então, vou selecionar ele aqui. Olha a mensagem que ele me falou. Aline, você está tentando modificar esse item. Para você modificar esse item, você precisa fazer o checkout dele. O que que é esse checkout? É uma flag, é uma bandeirinha que, eu vou editar esse item. Por que que essa bandeirinha acontece? Porque se qualquer outro projetista quiser editar esse mesmo item, ele não vai mais conseguir. Ele consegue ver a versão anterior, né, que eu modifiquei antes de eu começar a modificar, ele consegue ver, mas ele não consegue mais editar. E o Intio vai deixar isso notificado. Quer ver? Vou fazer o checkout. Então, vou falar, ok, quero modificar esse item. Ok. Então, aí agora, modelamento, tá? E aqui é modelamento CAD. Então, aí eu venho aqui, tá? Aqui num coisa de crio mesmo. Vem aqui, modelei. Perfeito, né? Estou fazendo aqui. Só vamos voltar rapidinho aqui na minha ficha, só vou atualizar ela para a gente só mostrar onde que eu fiz o meu checkout. Aqui, ó. Tá vendo que ficou com a flagzinha que eu comentei, ó? Então, qualquer outro projetista, ou qualquer outro usuário que for bater com o olho aqui, ele vai saber que, esse produto aqui, ó, ele já está sendo modificado, ó. Modificado por quem? Por mim. Se fosse qualquer outro usuário, estaria o nome aqui, ó, modificado pela usuária Pet, que é o nosso do exemplo aqui. Então, perfeito. Aí aqui é vida de projeto, aqui é vida de CAD. Então, salvo normal, faço todo o meu projeto, faço todo o meu modelamento. Terminei isso. Quero compartilhar agora esse desenho para os demais usuários. Eu quero tornar disponível isso lá de volta para o sistema. O que que eu vou fazer? Eu venho aqui e faço o check-in. Então, terminei o que eu precisava de fazer. Vou vir aqui agora o que a gente fala de fazer o check-in, que é devolver para o sistema. Então, vem aqui, ó, já tem as pastinhas, né? Que como era um que eu já estava modificando, venho e peço para estar subindo para mim. Então, peço para aqui, pode ver que ele sempre vai me mostrando aqui embaixo, ó, tudo que está acontecendo, então eu consigo ter um controle, né, das ações que estão correndo, ó. Check-in bem sucedido. Então, se eu voltar agora para cá, então se eu vir aqui novamente aqui na minha Station, eu vou ter aqui, ó, o meu histórico da minha modificação. Então, só colocar aqui, ó, o Last Modify, que foi, ó, a plaquinha que eu acabei de modificar. É que como o horário aqui o nosso está no servidor, ele vai mostrar outro horário aqui, ó. Mas tá vendo, ó? 13h38, ó, o meu station que eu acabei de modificar. Então, vamos pro último, ó, -2, tá? Então, ó, o usuário que fez, ó, os horários que modificou. Então, agora, tá tudo histórico aqui. Então, tá subindo as minhas interações.
Os projetistas, normalmente, gostam de continuar trabalhando aqui no CAD que eles estão acostumados. Eu vou começar já a fazer aqui via navegador, mas essas ações que eu vou fazer aqui poderiam ser continuadas ainda aqui dentro do meu CAD. Então, eu poderia vir aqui, selecionar, porque aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho acesso à interface do Intune por aqui. Então, para o projetista, que como ele está mais familiarizado com o CAD dele, né, ele gosta, está acostumado aqui, ele gosta de navegar aqui. Então, ó, aqui está com todo o acesso, o mesmo acesso que eu estou tendo lá via navegador, tá? Então, mas no nosso caso, a nível de visualização, até para não ficar, né? Porque querendo ou não, a gente perde espaço aqui com causa da tela, né? Do próprio CAD, eu vou fazer a nível de navegador, mas projetistas poderiam continuar CAD, tá? Então, perfeito. Então, eu tenho aqui, subi meu desenho, modifiquei, ele está na minha fase designer. Ah, eu quero mandar isso para aprovação. Então, eu acabei de terminar, eu como um projetista, eu quero que um líder do projeto aprove esse meu desenho, né? Antes de estar sendo produzido. Então, agora eu vou fazer o que a gente chama de um processo de promoção. Então, vou vir aqui e vou pedir para estar promovendo esse meu desenho. O que, que é uma promoção? Nada mais é que um pacotinho. Então, uma pasta. Eu vou colocar todos os meus desenhos na pasta. Ó, chefe, aprova aí. É basicamente isso que a gente vai estar fazendo a nível de sistema. Então, eu venho aqui, seleciono, estou criando a minha pastinha. Então, venho para cá, falo o que, ó, eu estou em designer, eu quero que vá para liberado. Aqui, um único componente, mas eu posso vir aqui e estar selecionando todos os relacionados dele. Eu não quero só aprovar aquele item do assembly, eu quero aprovar o produto como um todo. Então, eu venho aqui e adiciono. Viu que eu não precisei ficar caçando ou ficar sabendo quem é? O relacionamento já me disse quem é. Então, só venho e aponto aqui quem eu quero que sofra essa aprovação. Aí eu venho na minha tela seguinte e eu escolho qual fluxo que eu quero que esse meu desenho passe. Então, eu posso ter aqui inúmeros fluxos ou só um de aprovação, conforme cada tipo do desenho, conforme a característica, eu consigo estar escolhendo qual fluxo ou deixo um por padrão. E é desenhado, isso é personalizável conforme a regra de negócio de vocês. No nosso exemplo aqui, a gente vai ter um aprovador e um revisor. Quem vai ser o nosso aprovador? A própria Pet. Como eu disse, o nosso usuário ela está fazendo tudo para a gente não precisar ficar saindo. Mas por aqui, ó, ele vai indicar ó, quem que é o nosso aprovador e quem é o nosso revisor. Então, perfeito. Pedir para estar aprovando esse desenho. O que, que vai acontecer agora? Agora, né, o aprovador, que é a Pet, vai receber uma tarefa de aprovar esse desenho. De novo, ela pode receber, ela recebe tanto ali na nossa home, na nossa casinha, quanto por e-mail. Outro ponto, histórico. Vai ficar sempre atelado aqui, ó, então na minha versão traço ponto 2, a promoção que eu fiz, tá? Então a minha pastinha, o meu pacotinho, tá aqui, ó. Então eu sei que na minha versão tracinho ponto 2, eu tive esse pacotinho aqui de promoção. Lembra que a gente falou? Histórico. Tudo vai ficar sempre armazenado. Então vamos lá na nossa tarefa. Então eu vou receber aqui uma tarefa agora de aprovar o desenho. Aqui, ó, aprovar o desenho. A mesma coisa, instruções, onde vai estar personalizado. Vou acessar o meu pacotinho. Aqui o meu desenho, tá? Aqui eu consigo ter um controle de todo o histórico que está acontecendo dele, tá? Então, por exemplo, eu sei que eu tenho uma atividade de aprovar e uma atividade de revisão. Quem é que são os responsáveis em estar aprovando ou revendo esse desenho? Eu consigo, então, ter todo o controle e voto. Então, por exemplo, aprovou, reprovou, né? Ali, por enquanto, até as rotas que a gente pode personalizar. Então, enviar para um outro setor. Então, o desenho, a gente que desenha, e aqui vai ficar sempre registrado, tanto o voto que foi feito quanto o comentário, quem foi que fez com o horário que fez, tá? Então, vamos voltar aqui na nossa atividade, então. Então, bacana, eu tenho que aprovar esse desenho. Eu, como um aprovador, eu não preciso mais ter o CAD. Então, ó, vou até fechar o CAD aqui para a gente não interessa mais, não precisamos mais dele, tá? Então, como um aprovador, eu não vou modificar o CAD, eu tenho que só visualizar ele e ver se está de acordo com o que eu preciso. Então, eu vou acessar o meu desenho e com o nosso visualizador gratuito, tá? Então, isso não precisa pagar. Vou abrir o meu desenho. Tá aqui ele. Então, ó, consigo estar vendo opa, todo o meu desenho sem precisar de uma licença CAD, gratuitamente. Ver, tá, pessoal? Não consigo modificar. Modificar é o CAD. O que que eu consigo aqui, ó? Consigo rotacionar,
consigo dar zoom, eu consigo separar os componentes, eu quero ver, né, o que está atrás aqui dessa chapa aqui, ó, por exemplo. Então eu venho aqui, ó, arrasto. Então, ó, eu consigo desmembrar ele. Tá, vamos voltar aqui para como estava no estado original. O que mais eu consigo fazer aqui? Eu consigo fazer cortes. Então, por exemplo, aqui eu faço um corte. Então, tudo isso daqui de forma, né, sem estar editando. E eu consigo fazer o principal de um aprovador, que, por exemplo, ó, tirar medidas e fazer um markup. Então, por exemplo, aqui eu consigo estar tirando medidas. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos tirar uma medida aqui, ó. Medida. Vamos supor que, ok, tirei a medida. Tá ruim essa medida aqui, tá errado. Não tá conforme, né, os nossos padrões que a gente precisa. Então, eu preciso que o projetista altere esse valor aqui, tá para 186, tem que ser 185, por exemplo. Então, eu, como, né, um aprovador, ó, quer manter, ele tá perguntando, quer tirar essa medida ou quer manter? Vamos manter porque ela tá fazendo parte aqui da nossa história, né? Então, eu vou fazer aqui uma anotação, ó, vou jogar aquela para direita, ó. Alterar medidas para 185, por exemplo, que está aqui no nosso exemplo. Vem aqui, ok, e vou salvar isso. Isso vai ficar também atrelado à nossa, alterar medida, à nossa ficha. Então tá aqui. Salvou, fechei. Então, ó, reprovado, ó, esse desenho está reprovado porque ele precisa alterar a medida para 185. Então, fiz a minha anotação. Essa anotação vai ficar aqui no histórico. Então, se eu vier aqui, ó, acessar que essa medida agora ela faz parte do meu ciclo de vida também. Então, ó, se eu abrir ela aqui novamente pelo CrewView, aqui ó, a minha medida, tá? Então, vou agora e vou reprovar esse desenho. Não. Deixa eu fechar. Acho que abriu um monte de vezes aqui. Peraí. Vamos lá e vamos reprovar isso. Então, não, eu preciso que altere essa medida. Não ficou bacana. Então, vou vir aqui, ó, e reprovar. Então, ó, reprovar, ó, favor. Lembra colaboração íntima? Lembra nossos pilares? Colaboração? Isso aqui a gente está colaborando informação, ó. Favor, visualizar o markup para correção. E, ó, reprovado. Completei. O que vai acontecer? Vai voltar uma atividade para o projetista. Ó, trabalhar esse desenho. Lembrando, histórico do que está acontecendo. Se eu for lá na nossa pastinha, processo, ó, aprovado, voto, retrabalho, comentário, ó, favor visualizar o markup de correção. Quem fez? Ó, fez a PET, tá? Atividade pendente agora. A gente tem uma atividade de rework e ainda de review. Então, vou vir aqui. Agora a gente tem o rework. Então, essa aqui seria para o projetista. Lembra que a PET está sendo todo mundo, mas no nosso fluxo aqui voltaria para o projetista. Rework, mesma coisa. Tarefa aqui, tá? Então, tarefa, instrução, abre o desenho. Aqui eu não vou fazer todo o processo para a gente não se estender na demo. Mas eu imagino o seguinte. Então, abro o meu desenho no meu CAD, faço o check-in, faço o check-out, modifico, faço o check-in, devolvo para o sistema. Venho aqui e completo a minha tarefa. Alteração feita. Completo. Prontinho. Agora, eu vou ter aqui, ó, alteração feita. Tá vendo, ó? E a gente vai mandando o fluxo. De novo, então, alguém vai ter que aprovar lá. Então, vou receber de novo a tarefa de aprovar. Agora, vou aprovar direto aqui pra gente. Então, ó, ok. Completado. E, por último, a gente vai ter o nosso de revisão, que aqui não seria voto, seria só um terceiro papel ali, só para rever. Então, completar direto. O que aconteceu agora? O nosso fluxo finalizou, todas as etapas se completaram. Se a gente ver aqui no nosso desenho, ele não estava em aberto, né, aqui em Designer, o que aconteceu? Automaticamente ele foi liberado. Então, ele caiu no estado liberado com as permissões de liberado. O histórico de tudo que aconteceu está aqui, tá? Então, ó, como nasceu tudo, o histórico de como ele se tornou liberado está aqui, tá? Então, controle é a base de tudo. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de gestão de CAD. A gestão de elétrico, a ideia é a mesma, só que a gente faz com software elétrico. Então, é com aquele Qalt, né? Com um software elétrico que você tiver, a ideia é a mesma, tá? Por isso que eu não vou estar mostrando, mas a ideia, esses passos é a mesma coisa. E gestão de documento? Aquela hora eu gerei a OS.
Mas e se eu quero agora atrelar documentos mesmo? Por exemplo, eu tenho um manual. Sem problema. Eu posso vir aqui, novo documento, tipo, eu tenho um manual, por exemplo, vem aqui documento e quero atrelar. Então, imagina o seguinte aqui, ó, na minha máquina, deixa eu achar aqui, documentos, ó. Na minha máquina eu tenho, por exemplo, esse manualzinho aqui, ó, esse e-book do Índio. Ah, eu quero subir isso para o Índio. Eu quero que, né, faça parte, atrele ele, sem problemas. Venho aqui e vou subir ele aqui para dentro do Int, então. Então, eu tenho documentos aqui, ó, o Int e-book. Pode ver que aqui, ó, não tenho aqueles atributos que eu tinha lá de cliente e motivo, porque eu estou no tipo documento. Então, para cada tipo, eu posso ter campos particulares para ele. Vou carregar aqui para gente. Criou o nosso documento. A ideia aqui é a mesma. Ó, versão, histórico, tá? Eu posso ter gestão de mudança, tá? Eu também posso relacionar outros documentos a ele, tá? Ciclo de vida, personalizável também. Então, eu posso customizar e eu também posso ter um fluxo de aprovação conforme, como a gente acabou de ver lá no pacotinho. Então, eu posso tanto ser automático, no momento que eu crio o documento, já tem um fluxo de aprovação, que foi o caso da nossa OS. Na hora que eu criar a minha OS, já não disparou a atividade? Eu posso fazer dessa forma, ou eu posso fazer através de uma pasta, como a gente fez lá para o CAD, o Promote. Regra de negócio do cliente. Vocês que falam, eu prefiro que já seja automático, eu prefiro colocar isso dentro de um pacote. Vocês que definem aí a regra conforme o documento também, tá? Eu não vou passar o processo de novo, que é idêntico ao do CAD, tá bom? Então, só a gente retornando aqui na nossa apresentação. Então, quais são os benefícios que a gente vai ter aí só falando da gestão de documento? Então, a gente consegue lá encontrar informações certas rapidamente com a busca, que foi aquela do inicial, por exemplo, quando é lá da UES. Tem um fluxo de aprovação e revisão para os seus documentos. A UES, né, eu não aprovei, reprovei, ali foi um fluxo curto só de aceitar, mas ali a gente poderia fazer algo mais completo, né, de aprova, reprova, passa para um outro departamento e volta, faz toda uma rota. Vocês dão a regra de negócio de vocês e controle de diversos tipos de documento. Eu criei um documento agora e a gente começou com uma OS. Pode ver que para OS eu tinha campos e um ciclo diferente para o meu documento, para o meu manual, tá? Então vocês imaginam que para cada critério de documento vocês podem ter ciclos de vidas diferentes, com permissões diferentes, com campos diferentes, tá? Gerenciamento multicad. Como vocês viram no CRIO. Mas imagina que tudo isso que a gente fez no CRIO, a gente consegue fazer no NX, no SolidWorks, no AutoCAD, no CATIA e no Inventor. A ideia é a mesma, tá? E qual é o benefício? PLM sem sair da ferramenta CAD. Como eu te disse, eu tinha uma interface lá, vocês viram dentro do CRIO, eu consegui navegar. Eu saí para fora, usei a web, porque para a gente ter mais espaço e para ficar mais visualmente. Mas projetistas, eles ficam sempre lá dentro do CAD, eles nem acessam a interface web, tá? Aprimoramento na reutilização de dados. Foi o que a gente fez. Então, eu fui lá, modifiquei aquele meu desenho. Eu poderia salvar uma cópia daquele desenho gerando um novo código, caso fosse um novo produto a partir daquele. Então, suporte eficiente para colaboração. Fiz lá o meu processo de promoção, né? Totalmente integrado lá, processo de aprovação e mudança. Então, ali eu fiz um processo de promoção, mas eu poderia fazer um processo de mudança. Como a gente disse, a gente vai ter lá no nosso. Na semana seguinte, a gente vai ter do PLM, que a gente vai estar falando sobre mudança. Então, esse é algum dos benefícios. E a mesma coisa acontece para o ECAD, para o elétrico, tá? Então, com qualquer um desses softwares, a gente vai ter o mesmo comportamento que a gente teve com o CAD. Então, ele vai ter lá o workspace dele, a gente vai ter todo um check-in, check-out e quais são os benefícios. Então, ó, capacidade de realizar atividade, gerenciamento de dados diretamente no ambiente ECAD preferido. Mesma coisa, para eu não ter que sair para a web, eu posso então ficar no meu ECAD navegando. Sincronizo meus dados com o Intune, né? Então a gente vai, busca, faz o check-in, tiro de lá, subo para lá. E colaboração, mesma coisa, posso, né, enviar para promoção e assim por diante. Agora aqui são alguns casos de sucesso que a gente tem. Como eu disse lá anteriormente, a gente tinha aqueles vídeos. Falei, se vocês quiserem um caso de sucesso do segmento de vocês do Int, põe no chat. Mas aqui tá algum exemplos, um depoimento, por exemplo, da Volvo, né? O desafio dela com a solução, tá? A gente também tem um caso de sucesso da Schaeffler. Mesma coisa, ela teve lá o desafio dela, a solução, o impacto que ela teve. A Liebherr, tá? Só tô dando alguns exemplos. Meu objetivo nem é estar lendo todos aqui também, até por conta do nosso tempo, tá? Mas só para vocês terem eu quero saber mais sobre esse caso. Põe lá no chat que a gente vai e passa para você certinho. Com isso, pessoal,
eu concluo, né, a minha parte aqui de demonstração, tá? Aí agora eu vou deixar Hélio, vou passar para você. O pessoal fez algum Perfeito. questionamento? Bom, vamos dar seguimento aqui à sessão de perguntas. A gente já tem uma pergunta aqui do Clayton, na verdade ele fez duas. Tá, Vou ler para vocês. Quanto à gestão de mudança, consigo fazer uma solicitação de modificação de projetos via Wintio? consegue. Sim, sem problemas. Você pode fazer justamente pela gestão de mudança, que vai ser o nosso tema da semana que vem. O próprio Wint, igual o Promote, que foi o pacotinho, o Wint ele tem o que a gente chama de gestão de mudança, é um fluxo. Tá? Ele tem um fluxo padrão dele, do qual você pode modificar conforme o seu próprio fluxo. Tá? Então, dentro da gestão de mudança, a gente tem três relatórios que a gente fala que é o Problem Report, o Change Request e o Change Notes, que é o fluxo, igual a gente fez das atividades. Imagina que são atividades que você vai repassando, vai tendo rotas e vão acontecendo lá as mudanças. E no final de tudo isso, você vai ter gráficos do qual você vai conseguir estar monitorando isso. Se você tiver oportunidade, participa da semana que vem do nosso webinar, que eu vou estar mostrando isso na prática. Você vai estar vendo essa gestão de mudanças acontecendo, igual vocês viram agora do processo de aprovação. Perfeito. Além dessa pergunta, ele perguntou também: os campos da OS são configuráveis? Totalmente. Você fala para a gente quais campos você quer. A OS, inclusive, a própria OS é configurado. Eu dei um tipo chamado OS. Você pode dar um tipo, o nome que você quiser. Eu quero que chame pedido, eu quero que chame o nome você escolhe e os campos você que define, tá? Pode ser campos de escrita, como eu fui, pode ser campos drop list, sabe? Igual acontece com o estado lá, eu clico no estado, tenho São Paulo, etc. Pode ser desse mesmo esquema. Você que define conforme você quer a regra de negócio aí para aquele seu documento, o que é mais interessante. Perfeito. Até o momento não temos mais perguntas. Acho que o Marcos aqui tá. Ah, perfeito. Ele terminou de mandar. É possível relacionar uma OS com o desenvolvimento de produto? Com o PDM, não. Aí a gente precisa do PLM. E aí a gente precisa do gerenciamento de peças para isso. Com o PDM, eles vão ficar soltos. A gente pode relacionar com campos, colocando números ou colocando numa pasta. Por exemplo, que nem eu não atribuí lá o título, quando eu pesquisei aqui ó, o S, por exemplo, vou voltar aqui rapidinho, ó. Quando eu digitei aqui, por exemplo, ó, Partner Vision, ele me trouxe o S, desculpa, quando eu digitei, ó, Station 6, só para dar um exemplo aqui para vocês, ó. Station 6, ele me trouxe o meu CAD e me trouxe o documento. Mas por quê? Porque tá um texto aqui que eu escrevi, né? E Station 6. Então a gente pode, com o PDM só, a gente consegue dessa forma. Não, eu quero realmente relacionar, deixar ele numa árvore bonitinho, aí eu preciso do PLM para isso. Perfeito. Além dessa pergunta, acho que o Érico está digitando. O Érico perguntou: dá para associar com as engrenagens? Sim, mas aí a engrenagem é PLM. Aí é o WT Part. E sim, é possível, eu consigo associar tanto o meu WT Part, que a gente vai estar vendo na semana que vem, que é a engrenagem que a gente fala, eu consigo associar o CAD quanto o meu documento a ele. Perfeito. Só para levantar um ponto aqui, pessoal. Diversas perguntas a gente observa que são também relacionadas ao PLM. Só para fazer um ponto, vocês estão todos convidados, tá, a participar do webinar de PLM. Será na próxima semana. E fiquem à vontade também para participar, fazer as perguntas. E, enfim, a gente vai estar aqui à disposição. Tá bom? Além disso, não temos mais perguntas. Deixa eu ver se o pessoal manda alguma coisa. Acredito que não, Aline. Perfeito, então, muito obrigado, pessoal, pela participação e atenção. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela participação, tá? Vocês novamente estão convidados a participarem do próximo webinar. E se caso vocês quiserem também entrar em contato com a gente, como a Aline mencionou, a respeito dos cases de sucesso, a gente está à disposição, tá bom? E, além disso, eu vou mandar um e-mail para vocês com o nosso contato. Se vocês quiserem falar com a gente está à disposição aí para apoiar vocês. Perfeito? Obrigado pela participação, pessoal, e um abraço para todos. Até mais.